Vai faltar imóvel? Pô, vai faltar imóvel. Tá faltando já, né? Vai faltar imóvel, vai faltar ação, vai faltar grua, vai faltar tudo de novo, igual a gente faltou quando teve taxa de juros a 2%. A gente teve esse momento, então, de liquidez, que é qualquer coisa vendia, tudo tava vendendo, tinha demanda pra tudo. O mercado de entrada pra quem vem de fora hoje é Vila Velha. Qualidade de vida, e o cara olha morar de frente pro mar, 13, 15 mil reais um metro, sei lá, 18. E fala, pô, é isso aqui, meu irmão, né? Vila Velha é uma cidade mais praiana, a galera, vou chamar assim, Bermuda, Bom Vivan, é o mundo, cara. É dívida. O mundo é dívida. Então, o ponto aqui tá assim, né? Meu dinheiro tá investido na renda fixa. É dívida. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. No episódio de hoje, o papo vai ser sobre mercado imobiliário, sobretudo capixaba, com uma das maiores referências no assunto, Luiz Stanger da Lopes Dino. Para começar o podcast, é sempre a mesma pergunta. Quem que é o Luiz do mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender mais aí. Caramba, referência? Que legal, hein? Fala, moçada, beleza? Bom, agradecer o convite, né? Sou um grande fã do trabalho e, mais do que do trabalho, eu sou um fã do entusiasmo que vocês têm. Então, topei vir gravar. Quem é o Luiz Stanger no mercado? Cara, um técnico. Tá bom isso? O que mais? Não entendi. Não entendeu? Não entendi. Técnico de medição? Cara, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário. O mercado imobiliário me deu tudo que eu tenho até hoje e acho que ainda vai me dar muito mais. Eu sou... Não gosto muito do termo especialista, porque acaba soando como generalista, né? Sou especialista em mercado imobiliário. Pô, mas em quê? Mas eu diria que essa paixão, junto com essa trajetória, estou indo para 18 anos de mercado, eu realmente mergulhei no que eu faço. Por isso que eu falei que eu sou um cara técnico no mercado imobiliário, sou um especialista em mercado imobiliário. E aí o resto você vai descobrindo ao longo do episódio aí. Vai faltar imóvel? Pô, vai faltar imóvel. Tá faltando já, né? Vai faltar imóvel, vai faltar ação, vai faltar grua, vai faltar tudo de novo, igual a gente faltou quando teve taxa de juros a 2%. Minha tese do vai faltar imóvel, você quer saber? É isso. Vai faltar imóvel, cara, foi o seguinte. Quanto que é o tempo aqui pra gente gravar? Pode ir à vontade? À vontade. Então tá. Você tem quantos anos? 26. 26. Tá. A gente precisa mais ou menos, né? E eu escrevi isso na minha coluna com a moçada lá do Sim Notícias. Que ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque nem a pessoa é a mesma da segunda vez que ela vai entrar no rio, e nem o rio é o mesmo, porque ele já passou. Então, quando eu falo isso e falo do mercado imobiliário, eu vou falar de ciclos, né? Que todo mundo fala tanto os ciclos e os ciclos. Então, vamos pegar um corte, porque não tem como fazer nada. Você é especialista em corte? Não tem como fazer. Ele é o especialista. Então, vocês são especialistas em corte. Então, vamos pegar um corte aqui temporal, né? Mesmo o brasileiro sendo ruim de memória, e vocês jovens assim, então você ia estar com 16 no corte que eu vou fazer, mas você vai lembrar. Então, eu vou pegar da Copa do Mundo de 2014 para cá. Beleza? Então, Copa do Mundo era o quê? Governo Dilma II. Explodindo, né? Brasil, vambora. Era a época da capa da Economist com... 2014 é o fim da festa, né? Então, é o fim da festa, mas o fim da festa tá acontecendo o quê? O pau tá quebrando. Belo, ótimo. O pau tá quebrando, é a hora de ir embora, né? É a hora que fala, pô, segura a onda, vamos desligar a luz e tal. Não, vamos mais, vamos contratar o after, vamos nessa. Então, a tese que aconteceu, e em 2012 teve uma carta maravilhosa aí do Luiz Stuhlberger, né? Da Verde, aquela coisa toda, mercado financeiro, que é Ciclomoto Contínuo Tropical. Era o nome da carta. Olha onde eu tô indo. Mas você vai ver. Ou seja, o ventilador com a tomada ligada nele mesmo. Vai funcionar? Porra, não vai. E por que isso? Porque a moçada acreditava que, dando crédito, o pessoal vai comprar as coisas, e o pessoal indo comprar as coisas, a indústria vai ter que produzir coisas, e assim a economia vai explodir. Tem que dar crédito pra população. Tem que dar crédito pra população. Então, vou fazer de novo, da época. Cara, como é que você comprovava crédito no mercado imobiliário nessa época aí? 2014, 2012, você lembra? Você sabe? Porra nenhuma. Rapaz, era pelo extrato. Movimentação. Então é o seguinte, você recebeu... Não era IR. Não, você recebeu 1.000.
reais. Você gastou 1.000, tua movimentação é 2.000. E aí a torneira do crédito, torneira não, né? Virou uma adutora de esgoto, o dinheiro jorrou. Então, assim, esse é o Era começo... 20% de entrada nessa época? Esse era o começo... Era 10 aí, muito, né? Esse era o começo do corte que eu tô falando. Então, veio 2014. O que aconteceu? Tudo bem que tinha uma moçada que ficava ali tentando ficar short nos imóveis, né? Tentando ali falar assim, esse negócio vai cair, esse negócio vai passar a Copa do Mundo, vai dar merda. Deu merda, mas o patrimônio não desvaloriza, depois a gente entra nisso. Então chegou 2015 e explodiu ali, no final de 14 para 15, explodiu tudo ali. Petrolão, Joesley Day, aquela doideirada. Então ela levou, o Aécio perdeu, né? Tudo mais. E aí começou a explodir inflação, porque essa conta toda dessa economia forçada foi vindo a conta disso. E aí precisou subir taxa de juros, então a gente estava vivendo quase que um momento igual hoje, quase, né? O que acontecia então? A gente estava num fim de ciclo de entregas de imóveis nessa época que estava dando... Coloca aquele pia, né? Estava dando merda, né? Então, tinha muito estoque pronto, tinha muita gente que começou a devolver porque a taxa de juros mudou, a moçada perdeu o emprego porque o Brasil começou a parar, foi entrando em crise. 2016 foi o fundo do fundo da crise. E aí o empresário, já ali naquele fim de 14, 15 dando merda, 16 no fundo do poço, o construtor olhou e falou, cara, esse dinheiro, a gente não era tão arrojado igual hoje para tomar crédito. Então o construtor olhou e falou, o dinheiro agora tá caro. As linhas de Minha Casa e Minha Vida, ou tinha uma parada, galera, que era você comprava o lote, entregava o projetinho da sua construção e recebia um financiamento, lote tipo mais o construção. Plano empresário. Tipo um plano empresário. Isso. Então assim, o construtor foi parando, ninguém é animado, não vai adiantar construir porque ninguém vai entregar, o Brasil tá afundando, não sei o quê. Temer, 2017, impeachment. Temer foi um reformista, né? Um dos melhores caras aí nos últimos tempos. Eu falava sempre que o Temer era o melhor presidente da história do país. Mas ele deixou o Alexandre de Moraes. Então a discussão muda. Beleza. Entendeu? E aí o 2017 entra Temer. O que ele encabeça ali, né? Reforma da Previdência. Trabalhista, mas ele também... trabalhista. Isso aí, que foi a primeira, assim, melhora de ambiente que aconteceu, realmente. Entrega o país nas eleições de 2018. Com juros já a 7,8. Com juros já a 7,8, exatamente. Por que também? Porque, na minha visão, e não sei se é o... Né, não vamos entrar aqui na picuinha da política, mas no sistema dá pra gente passear e falar. Acho que quando ele entra ali, ele vai desplugando os cabos de tudo que estava ligado, né, do que vinha acontecendo, e aí pluga uma turma nova. Como falei, foi um reformista, você falou, ele foi um dos melhores presidentes, então colocou um monte de reforminhas pequenas, soluções que foram dadas, etc. E fez o Brasil, querendo ou não, talvez destravar naquele momento. Mas lembra, a gente estava em terra arrasada. Desde quando? Desde o fim de 2014. Então a gente entra em 18, e aí a gente entra em 18, eleição. E aí, eleição, a gente muda de governo, entra Paulo Guedes, e aí entra, então, o que eu falei da reforma da Previdência, né? Eu assisti um evento de uma grande casa de investimentos que tinha acabado de ser promulgada a reforma da Previdência, a galera bateu palma de pé, aquela coisa, agora vai. Abriu espaço para baixar mais juros ainda. Que ano que nós estamos falando? 19. Entrou a minha tese. Por quê? Porque, cara, nós estamos desde 2014 sem novas construções. O que se vendeu durante a crise eram estoques ou unidades remanescentes com valores descontados para poder fazer negócio. Ninguém estava construindo. Pô, tá logo ali o espaço que a gente precisa para baixar juros de forma estrutural e forte. Eu falei, cara, vai faltar imóvel. Vai faltar imóvel. Fiz um post, tem aí, não sei se bota na tela. Dá para botar. Então, tem um post aí, dia 29 ou 30 de dezembro de 2019, dizendo o seguinte... 2020 vai faltar imóvel. Então essa é a tese do vai faltar imóvel, uma tese estruturada, dava pra gente vir desde 2008 quando eu entrei no mercado, mas né, quando você olha no retrovisor tudo faz sentido, mas o 2019 foi uma bet que eu fiz ali, eu falei, cara, né?
Vai E é faltar massa imóvel. conversar com você porque você tá no mercado e entende das coisas. Nesse cenário de juros 2, loucura, fui trabalhar no mercado financeiro na Faria Lima. Isso era 2020. Tá? 2020. Tem nada. Aí veio pandemia. Tem 6 anos. Né? 2020. Ali. E eu lembro, assim, categoricamente, conversando com meus pares, um era de Minas, o outro era de São Paulo, eu falava, cara, Vitória é um preço metro quadrado que não faz sentido. Porque quando você vai pra São Paulo pela primeira vez, você vê 40 mil metros, 30 mil metros, e você fala, caralho, que porra é esse? Apartamento de 100 metros, 4 milhões de reais. Aí você fala, tem alguma coisa errada e tal. Eu vi coisas absurdas lá em São Paulo. E aí, eu comecei a pegar imóveis aqui e mandar. Tem uma cobertura ali na Praia do Canto, que é um prédiozinho verdinho baixo na frente do Posto Marcelo. Tem o Posto Marcelo, McDonald's. Um pouco antes do McDonald's ali, tem um prédio verde ali de uns 4, 5 andares. Uma cobertura de 600 e poucos metros quadrados. O cara tava pedindo 4 milhões e 200. Tipo, 7 mil metros na cobertura. Eu falei, bicho, tá muito barato, Vitória. Que essa cobertura vende há muito tempo já. Mas aí é bastidor. Tá muito barato essa porra. Tá barato. Não faz sentido. Isso há 6 anos atrás. Hoje você não encontra nada na Praia do Canto a menos de 15 mil metros. Então eu queria que você desse, na sua visão, a partir de 2019... um pouco dessa história, do preço na Praia do Canto, o que foi mudando, o que puxou. Do maior prazer. Porque assim, triplicou, né? Mas aí vamos de novo, vamos voltar de novo então no meu corte, que foi o 2014. Por quê? Porque 2014 foi a primeira vez que eu vendi um imóvel fazendo a conta de metro quadrado. E foi na Praia do Canto. O que aconteceu? Né? Aleixo Neto, e eu falo isso que eu vendi 4 no mesmo prédio. E aí eu tenho essa linha do tempo aí. Então, Aleixo Neto, 2 vagas soltas, frente, sol da manhã, andar alto, 800 conto, 200 metros, 4 mil reais o metro, 2014, terra arrasada. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pô, peraí, deixa eu ver como é que tá os lançamentos na ponta, que é Jardim Camburi, ok? Uma extremidade nossa. Tava 4.200. Tal. Aí eu falei, pô, vou olhar para outro lado, Bento Ferreira. Não vamos no seu centro, não, porque por enquanto não tem muita coisa lá, mas fui olhar para Bento Ferreira. 3.800 a 4.200 o lançamento. Aí falei, caramba, cara, as duas extremidades estão 4.800 os lançamentos menores, apartamentos, né, não são num bairro como esse, consolidado, etc., desejado. E aqui no miolo, que é uma expressão que eu vou me apropriar dela, pelo menos aqui nesse podcast, no miolo vai estar 4 mil. Apartamento original. E aí tem um ponto também que era um prédio consolidado, mais de 1,5 milhão em caixa, vários projetos que não foram encaminhados porque, como eu chamo os moradores de um prédio, o clube de sócios que morava ali eram muita gente idosa. Então ninguém queria saber de fazer um salão de festa, ninguém queria saber de fazer uma piscina. E o condomínio atolado de caixa. Atolado de caixa. Um síndico bem de idade. E aí eu peguei a veia ali, então, também de vender o que a gente, às vezes, quando fala de carro mais antigo, de luxo, a galera chama desse jeito, vou falar com o maior... assim, eu acho que eu vendi ali o resto dos ricos. Que é aquela coisa seguinte, eu peguei a veia de resolver os herdeiros dos permutantes daquele terreno. Então, assim, eu peguei a galera da primeira geração do prédio. E aí depois eu fiz então a 4 mil reais o metro. Depois eu fiz assim, meio que na sequência, 4.500 reais o metro. Ele foi para 900 mil. O primeiro foi 800 mil, entrou um apartamento em Bento Ferreira de 400 e o cara deu ainda 4 de 100. O segundo já foi cash. E aí a gente já pula então para essa época aí de 18, 19, quando eu já vendi para reformar 1.200.000, 6 mil reais no metro. E aí depois já com esses juros que você falou aí, fim de 2020 ali, se vendeu já com, vamos chamar assim, hidráulica, elétrica e acabamento, sem mobília. Ou seja, já reformado, mas não casa-cor, a gente já vendeu ali a 7.500 reais o metro. Então essa evolução. E hoje 15, então. E hoje você pagaria 15, talvez, para reformar o original. O original hoje ali na Praia do Canto, cara, é lógico que cada situação ela depende do CPF da pessoa, por isso que eu não gosto quando alguém fala assim, o mercado imobiliário está em crise. O mercado imobiliário não tem crise. Quem entra em crise é o CPF, que é dono da parada, e vai precisar levantar capital, vai ter que fazer o preço de tela lá e falar quanto você me paga aqui para ir embora. Aí você vai ter desconto expressivo. Então vamos dizer que você pegou um cara arrochado, que é difícil na Praia do Canto, porque ele sabe que tem preço, é um dos mercados mais justos e honestos que tem.
Você vai, mas beleza, pegou o cara apertadaço, é 10 conto o metro, 10 mil reais. Mas assim, tem que ser um negócio fora da linha. Se aparecer e tiver alguns fatores que valem a pena, tem que montar em cima e ir embora. Mas normalmente 12 a 15, entendeu? Frente mar para reforma tá vindo até 24 mil reais o metro, 22 por aí. Entendeu? Então 19, igual você falou, já tinha uma agitação no mercado, né? Por quê? Porque esse antigo que eu falei que estava entre 6 e 8 mil reais o metro, você ainda fazia sentido reformar ele para ele custar 11, 12. Bota um pouco mais, vai, porque o pessoal fala 3 mil reais o metro uma reforma, mas depois você tem que enfiar armário e acabamento. Tá. Então bota que vai custar 5, 6 pau o metro, mais os 5, 6 que ele custa, vai isso aí, 12, 15. Beleza. Então teve gente que fez isso até para vender. E aí entra a pandemia, passa um tempo tudo fechado, mas né, eu fiz vídeo, mas não pega esse não que eu tô gordo lá. Mas eu fiz vídeo falando assim, cara, a gente pode sim ter um momento único no mercado. Eu fiquei até com vergonha depois, mas não tinha que ter ficado. Mas a gente pode ter um momento único no mercado que é empresário que está com a loja fechada, empresário que está tendo que demitir, toda essa galera vai precisar levantar capital, ele vai no imóvel dele, cara, ele vai liquidar e tudo mais, mas a gente entrou na queda abrupta dos juros e aconteceu ao contrário, né? Nunca vendi tanto, nunca se vendeu tanto, né? Teve uma época que vendeu qualquer coisa, qualquer preço. E aí eu falei dos 3 momentos, né? Em várias colunas, quando eu escrevi e tal, que era... primeiro a gente vai ter a liquidez, então aquilo que está parado vai ser vendido, porque baixou juro. Então veio desde a galera que estava lá recebendo a renda fixa, que vocês tanto gostam aí, mas... Baixou, ele falou, o que eu vou fazer? Vou jogar aqui no ativo real. Atendi várias pessoas assim. Nesse cenário eu vi o cara comprando literalmente qualquer coisa. Exato. Qualquer coisa. E do outro lado, começou uma conta, então o dinheiro competiu, o financiamento com dinheiro à vista. Por quê? Porque do outro lado, o financiamento, a conta estava sendo o seguinte, a parcela tá igual ao meu aluguel. É o que eu fiz no centro. Não vai. Mas você fazia na Praia do Canto. Começou os papos de centro. Mas eu fiz isso. Eu te Mas entendo. você conseguia fazer isso na Praia do Canto. Conseguia fazer na Praia do Canto. Faz... Rapaz, tem gente que tomou aí, né? Porque nós estamos falando de taxa Selic a 2 IBAL, financiamento a 5, 6. Não vai existir nunca mais, eu acho que eu nunca mais vou ver. Na história esse tipo de parâmetro aí de financiamento. Não vai, né? Então, a gente está vindo falando de 19 para cá. Então, a gente teve esse momento então de liquidez, que qualquer coisa vendia, tudo estava vendendo, tinha demanda para tudo. Aí você dá uma sentada, o dinheiro estava continuando barato, mas o pessoal começou a olhar e aí vem aquela conta que não é muito legal, mas não adianta, né? Que meu vizinho aqui em cima vendeu por 1 milhão, vou vender por 1,5. Vamos ver se cola. Algumas coisas boas pegaram preço, algumas coisas foram forçadas, a gente teve alguns recordes, né? Na época, eu já vou chamar assim de recorde, a gente teve a história, né, da cobertura que na época foi a mais cara, do Espírito Santo na planta, né, que foi quando bateu ali 21, 23 mil reais o metro. Então foi um negócio assim, né? Do outro lado também tive situações que eu vendi Praia do Canto pronto, remanescente, um produto que não é perfeito, mas assim, a viabilidade dele era 13, 14 mil, os novos estavam 17, 18, pô, botou 10 mil reais o metro, eu vendi 6. Igual pão, quentinho. Fazia story, ficava esperando o telefone tocar. E aí, eu acho que teve esse momento, então, de acabarem algumas unidades. E aí, por último, subir preço. Mas aí, junto com subir preço, teve uma galera que chegou, tipo, quando você vai na onda e ela passa, você dá aquela refugada, assim. Olha aí o surfista, né? Mas... Que foi o seguinte, o cara falou, o mercado tá bombando, meu preço é tanto, só que aí o mercado ele é igual a um transatlântico, então ele demora para embalar, ele demora para virar e ele demora para parar. E aí na hora que o juro foi subindo, esse negócio que o cara botou o preço dele com preço de hype, mas quando muda 6 meses, 8 meses... E ele já ancorou lá em cima, ele não vai abaixar, ele fica 5 anos com o ativo parado. Isso, e aí ficou naquela, e aí, cara... Aí começou a haver uma, né, até assim, eu falei que sou técnico no começo do episódio, porque de 2013 para frente eu comecei a tratar os imóveis, assim, na minha visão, tá? Eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro. A galera vai rir aí, mas eu li Sonho Grande, 2013. A gente tem empresas, inclusive uma grande capixaba, que a moçada ganhava esse livro, né, pra ler. Era aqui o escritório. Era aqui, pô.
Pode falar, né? Pode, A moçada claro, da Apex aí, a moçada da Apex tem um respeito enorme, tá há muito tempo na trilha Então eu ganhei o livro, não foi deles, eu ganhei uma situação pessoal, eu li de um dia para o outro, e o que me pegou no Sonho Grande? O jeito de... Não, nada disso, me pegou ali o seguinte, os caras compraram as americanas. E aí um deles falou, Jorge Paulo, né? O JPL, Jorge Paulo Lema, a gente não sabe mexer com lojas americanas. E ele falou, não tem problema, nós pagamos 30 milhões nas lojas americanas. Se der ruim, tem 90 milhões em imóveis. E aí foi criado o Fundo São Carlos Empreendimentos. Aí quando eu olhei isso, eu falei assim, cara, tem uma conta. São Carlos que é administradora de shopping hoje? Não, São Carlos tem coisas comerciais e tudo mais. Aí eu olhei e falei, as coisas têm uma conta. Não é só a compra que dobra, né? Na época da pandemia, tijolo não pega vírus e tal. Então eu falei, cara, as coisas têm uma conta. Aí comecei a tentar fazer uma conta. Então, por exemplo, na situação do imóvel lá de R$4.000 o metro em 2014, na Aleixo Neto, miolo da Praia do Canto, a conta era essa. Pô, vai deixar de ser Aleixo Neto? Não. Frente, Sol da Manhã, 2 vagas soltas, vai ser para sempre. Frente, Sol da Manhã, 2 vagas soltas, no miolo, cada vez mais miolo. Então, assim, esses são os valores intrínsecos, eles vão ser carregados. Aí teve outro livro que me marcou muito, que foi Bola de Neve, do Buffett, que fala das coisas com fatores intrínsecos. E aí tem até uma situação bem, assim, para explicar meu racional, que por que comecei a tratar como investimento? O que um prédio desse que eu falei, com 1,5 milhão em caixa, precisava, na sua opinião? Gestão, turnaround, né? Ou seja, eu aloquei 4 caras lá, todos com 2 filhos pequenos, todos querendo reformar a área e tal. Um já entrou na comissão de obra, o outro já falou com o síndico, vamos nessa, a gente te ajuda e tal, e mudou o prédio. Cara, já construiu salão de festas, já construiu academia e tá entrando na fase da piscina. Então, tipo assim, o que eu prometi pro cliente a R$4.000 o metro, hoje ele tá 15 para reformar, 20 a 25 se tiver casa cor, e o cara tá ali, surfando, né? Então, eu... Até me perdi. Tá tudo bem. Então, era um ativo que precisava de uma virada. Você pode ter um ativo que precisa que o mercado melhore. Talvez, um bairro que ainda não chegou, mas vai chegar. Então, Bento Ferreira logo ali. A gente está vendo muito forte Barro Vermelho e Santa Luísa, que é a parte baixa no Barro Vermelho, ali onde fica o cervejado, HPP, etc. Então, eu dependo disso aí para meu imóvel ser carregado junto nessa alta. E a gente tem aqueles que são de qualidade, que podem ser os novos, ou se você pega num prédio antigo que já passou por retrofit, aquela unidade foi reformada, bom gosto, tal. Eu digo que imóvel que pode ser considerado pronto para usar e reformado tem que ter aí uns 5 anos, porque as coisas mudam, né, e tudo mais. Então eu comecei a olhar os imóveis como se fossem essas empresas disso. Uma empresa depende do cenário para melhorar, uma empresa depende de uma virada de gestão para melhorar, e uma empresa já é de qualidade. Então o Buffett falava assim, se você encontrar uma pata de rato dentro da Coca-Cola, vai dar um escândalo. As ações dela vão cair quanto tempo? 2 dias, 3, mas ela continua sendo a Coca-Cola. Então, às vezes, um prédio que está em obra, no preço certo, assim, mas hoje ainda não... a rua ainda não passa aqui. Então, exemplo, né? Em volta do Shopping Vitória, o Ilha de Vitória lá, o Reserva Vitória, que é o Ilha Vitória e o Ilha Trindade, né? Que estão prontos, agora está fazendo o Cian ali. Aquela área ali tem 48 mil metros de desenvolvimento. Então a gente falava com as pessoas assim, cara, você vai ter um grande estacionamento aqui, você vai ter fiação subterrânea, o trânsito vai mudar. O cara olhava para mim e falava, lorota de vendedor. Papo de corretor, meu irmão. Assim como o Jardim Camburi, lá naquela pracinha da Estácio de Sá, que hoje, é onde acontece o bairro, a feira, o futebol, as crianças e tal. Cara, quando eu falava dos empreendimentos lá na Fazendinha, os caras falavam, você é louco, lá faz autoescola. Aquilo lá era um terrão. E eu falava, aqui vai ser uma praça. Então, eu comecei a olhar os imóveis dessa maneira de 2013 pra frente, sacou? Mas nesse cenário todo, a gente chegou agora em 2026. Pra onde que vai o metro quadrado em Vitória? Rapaz, vai pras picas. Cara, assim, eu não gosto de apontar para onde vai. Então,
O que eu tento fazer é porque eu entrei em 2008 no mercado, né, um convite do Bruno da Edimóvel, e trabalhei no sistema imobiliário. Sistema imobiliário era quando estava vindo para o Espírito Santo, lá em 2006, ali, ou 2007, 2008, que teve a marolinha lá fora do mercado imobiliário. Aqui estava aquela injeção, né, final do Lula, ia entrar de 1 a 1 ali, 2010. Não tinha mão de obra no mercado imobiliário para participar dos plantões de venda. Então eles criaram o sistema imobiliário, a junção de várias imobiliárias para ficar nos plantões. Então eu entrei nessa época. Quando eu entrei no mercado, a gente tinha algumas coisas que ainda tinha aquela coisa do compra que dobra. A gente tinha experiências que tinham entregado isso, até porque não tinha tanta opção. Então, por exemplo, sala comercial, o melhor benchmark de sala comercial era Shopping Praia da Costa, que hoje está destruído. Mas assim, shopping embaixo, sala em cima. Então, quando falou que ia fazer isso lá na Serra, eu fui no meu cliente e falei, rapaz, vai ser igual. Até hoje empacado. Vai ser igual então. Foi a pior. O Mochoara lá. Não, a minha pior. O Mochoara foi muito ruim também, pelo que eu sei. Mas a pior, e acho que um dos únicos negócios ruins que eu fiz, inclusive eu recomprei 2. Eu vendi 4 salas para 4 amigos. Eu recém-entrado no mercado, empolgado, vambora, tal. Sala baratinha, 130 mil reais, lá no Montserrat, que era da Lorenzi. Então tinha um papo assim, o cara vai entrar, vai ter que passar pelo shopping para subir e tal. Cara, na hora que entregou, era num andar meio... Era ruim a posição onde subia pra torre. Foi difícil, assim. E quando ele entregou no Dilma... No Dilma 13 para 14 ali, no fim da festa, com o juro saltando. Então, 2 amigos que compraram, assim, vou comprar aí para ver o que dá, né? Me devolveram, quem comprou à vista manteve lá na época, mas trocou figurinha, né? Um amigo meu colocou, troco sala no Montserrat por terreno na Alphaville ou caminhonete. Podia ter feito negócio, né? Ia estar melhor. Podia ter feito negócio, ia estar melhor. Então, assim, tô falando do passado, para voltar na sua pergunta, 2026 vai para onde? Porque também quando a gente chega em 2018... Então, cara, vendi coisas não ruins, algumas foram boas porque foram boas. Esse negócio foi um negócio ruim que eu fiz. Então, por que eu contei dele? Como é que eu vou saber o preço que alguma coisa vai chegar? Na verdade, eu comecei a entender que eu tinha que olhar assim, hoje, se ele tivesse pronto, ele valeria ou venderia por quanto? Então, essa experiência com os 4 amigos, eu pensei assim, cara, nunca mais eu vou falar para alguém comprar para investir se eu não souber fazer a conta. E é a minha regra, cara. Eu vejo um monte de gente aí, investimentos imobiliários. Rapaz, fazer a conta é difícil, né? Fazer a conta é muito difícil. E aí eu carrego isso aí comigo. Então eu fui voltar a falar de investimento quando? 2018. Edifício Tocantins, Mata da Praia, um dos últimos terrenos, frente mar, né? Ali uma construção do Vitor Gracelli. Fez um condomínio fechado, raiz. Por quê? Porque a gente estava vindo da terra seca, do deserto ali, 15, 16. Esse terreno justamente ele ia ser uma outra coisa de um outro pessoal. O pessoal refugou. E aí entrou esse grupo aí do Vitor Gracelli, montou um grupo maneiríssimo de gente. Então a entrada do negócio era para viabilizar o terreno e depois realmente o custo de obra seria dividido. E aí vem... Quanto que estava custando isso? 8 mil reais, de frente para o mar, numa área, né, perto do Aruã e tudo mais. Então, ele no buraco ali, 2017 para 2018, 8 mil reais. Quanto que vendeu alguém aqui da Orla? Já vendia a 12 em 2018 e 2017. Então, eu falei, se hoje ele tivesse pronto, esse aqui do lado vendeu a 12, ele tem que vender a 12. Então, assim... O último que eu vendi no Tocantins, quando entregou, em 2022 ou 2023, foi 21 mil reais. 4 milhões, 210 metros a 4 milhões 400. Então entrega, né, o mercado, né? De 8 mil reais para 2017 e 18 para 21 mil reais. Agora está vindo lançamentos a 26, 30. Né? Você já tem histórico de unidade montada e decorada, né, mobiliada ou porteira fechada nesse patamar de 23, 25 de frente para o mar ali. Então eu acho que não é para onde vai. O que está realizando, algumas coisas vem forçando um pouquinho mais. Às vezes pela conta, quando é imóvel em construção, às vezes ele vem forçando porque ele tem que botar a viabilidade, tem que devolver dinheiro para o investidor
E ele também pega esse benchmark, né? Faz aquela conta, nos últimos 10 anos cresceu tanto, né? No último não sei o que tal, blá, blá, blá. Mas tem sempre um pouquinho de achômetro ali, né? Então eu acho que a galera vai dando uma apertada, vai apertando, a tabela das construtoras sai e depois ela vem reajustando, porque ele está fazendo a obra e precisa cobrar da gente o custo de fazer essa obra. Então eu não sei para onde ele vai, mas eu acho que assim, não é qualquer coisa, qualquer preço que está vendendo. Nos imóveis prontos, vou falar um pouco mais da Praia do Canto e acho que em qualquer lugar. De novos, a galera para mim começa a enxergar que aquilo que vai entregar em 28, fim de 27, aí pode casar com essa descida da taxa de juros que vamos torcer para continuar. Pelo menos as notícias de que vai descer, estão falando que vai descer de qualquer jeito, já não tem como ter esse juro real, etc e tal. Então isso aí pode, de novo, assim, o pouco que restou ou aquilo que vai entregar não vai destratar. Se destratar, tem gente esperando porque vai ter um dinheiro novo com um novo patamar de crédito. Então, assim, por isso que acaba também que vai faltar, porque, cara, a régua vai subindo. A galera tá aqui esperando. Baixou o crédito, o cara toma. Engravidou do filho, sai do aluguel e cai para dentro. Eu tenho falado, e depois a gente pode falar mais, ou agora, sei lá, também da transferência de riqueza, cara. Da geração aí dos 70, 80 anos que está transferindo para pessoas de 30 alto, 40 baixo. Então o cara está tendo sucesso ali, sei lá, um casal de um empresário e uma médica, uma empresária e um concursado de alto escalão e tudo mais. É casal que pode ser de 100, 150 mil reais por mês. Né? Se esse cara veio fazendo a escadinha de lá atrás, comprou um 2 quartos em Camburi, morou solteiro, aí a menina traz, né, a mulher, a esposa, traz um dinheiro ali, não sei, de herança, e ele vendeu esse apartamento, juntou, deu entrada naquele grandão, o casal já faz 100 mil, paga uma prestação forte, montou no negócio de 2. Se ele pegou esse upside, ele vale 4. Esse cara... E como ele está trabalhando, ele está montado num negócio de 4 milhões, e construído... É factível isso aqui que eu tô falando, né? Eu sei. E aí tá juntando, comprou uma caixa de consórcio, ele junta mais 1, 2 ali, deu de entrada, na chave ele vende esse de 4, que já vai ser 4,5, 5, montou no negócio. Quando viu, o cara tá no negócio de 10 milhões, cara. Assim, se organizar, né? Tô falando aqui com um cenário de vento em popa e tudo mais, mas enfim. A minha próxima pergunta era nesse sentido, nem tava no roteiro. O mesmo imóvel na Praia do Canto saiu de 4 para 15, 20, qual que você tá falando. Isso. Esse dinheiro já estava ali ou veio de fora? Pô, legal a tua pergunta. Eu acho que até casa com o começo da minha colocação da transferência de renda, né? Eu acho que tem de tudo. Tem muito vindo de fora. Eu acho que... Mas fora do estado? Fora do estado tem muito. Gente tem gente vindo de fora. Eu acho que aí o mercado diria assim, tá? O mercado de entrada para quem vem de fora hoje é Vila Velha. Qualidade de vida, e o cara olha morar de frente para o mar, 13, 15 mil reais um metro, sei lá, 18. E fala, pô, é isso aqui, meu irmão, né? Vila Velha é uma cidade mais praiana, a galera, vou chamar assim, Bermuda, Bom Vivan, é o nosso, sei lá, mini Rio aí, né? É uma galera mais à vontade, é mais praiana. Eles vivem mais a orla, vamos dizer, do que aqui, sei lá. Isso estou falando, tô restringindo orla porque é onde todo mundo, né, dá o holofote. Então dizem que o pessoal de fora olha aquilo ali, acha acessível, acha incrível, a orla aqui na frente e tudo mais. Igual o cara de São Paulo que foi pra Balneário Camboriú, tem Exatamente. um cara que olha pra cá. Exatamente. Aí eu acho que alguns deles começam a viver mesmo, tudo mais, e falam, pô, eu vou preferir a capital e tudo mais. Agora, grande parte eu acho que sim, o dinheiro tá aqui dentro do Espírito Santo, e o dinheiro tá tanto do sucesso desse tipo de gente, que querendo ou não é gente que, pô, produz ou tem um intelecto alto para poder, né, tanto, sei lá, inventar um negócio, montar uma empresa, ou suceder também. Então, assim, se você tem um coroa, vou chamar assim, um coroa, o coroa já tem a casa dele, o coroa já tem a lancha dele, o coroa já tem a caminhonete que ele vai lá, dá 100 mil e bota a Hilux 2027 e tudo mais e tal. Cara, esse cara tem um estoque de capital absurdo, que ele continua tendo a colheita do cafezinho dele, vende as arrobas de boi, a transportadora, importadora, sei lá o que o cara tem, tá dando resultado. Se ele fez um bom investimento financeiro e veio sendo regrado, ele colhe dividendos e tudo mais.
bicho, esse cara vai transbordar pros filhos. Ou porque vai faleceu, ou porque vai suceder mesmo, soltar o freio e falar, vai, meu filho, toca aí. E aí esse cara que tá ali 20 e pouco, vambora, né? Essa startup, empresa crescendo, sem horário, pô, uma hora tu vai parar. Vai casar, não sei o que e tal. Se você é um filho de um cara desse, né? Tô falando aqui em temperatura e pressão normais, né? Não tô ditando nada, mas é porque eu vejo esses casos. Se você é um cara desse normal, vai casar e tudo mais, vai acontecer aquilo de novo que eu falei. Você vai vir com o teu... Não vou chamar de dote, mas vai vir com o teu patrimônio e tudo mais e vai juntar com alguém... Aí vai tomar uma parada dessa. E além disso, cara, tem os upgrades e os downgrades que rolam, que a galera, assim, rola muito. Então, o que acontece? A gente tem a situação de pessoas que na pandemia foi morar na fazenda e deixou um apartamento de 240, 260 metros na Praia do Canto fechado. Né? Botou um tempo para alugar, para talvez não desfazer, aquele papo apegado. Ah, eu não sei se eu vou ficar na fazenda para sempre, então aluga. E nunca mais quis voltar. Nunca mais quis voltar. E passa o tempo, né, que fala, ó, é fazenda mesmo, ou teve gente que foi morar fora, né? E aí papai e mamãe querem vender o apartamento. Ou a senhorinha que, pô, os filhos saíram de casa, mas ela continua ali porque todo mundo vai lá, tudo mais, mora no miolo. Também essa faixa, 150, 200. Pô, cara, a gente vendeu uma unidade de 265 metros na Praia do Canto de um cara que morava sozinho. 4 quartos, pô, tal. É desperdício pra ele. O que ele fez? Ele saiu de 265 para 140 e pegou um troco aí tava nessa época, o dele era original e ele comprou um já com estrutura reformada. Então ele fez um trade seguinte, ele pagou uns 11, 12 mil metros e vendeu o dele como estava original a 10. Então ele vendeu, 2 milhões e 650 e pagou 1 milhão e 600. Ficou com 1 milhão de volta. Entendeu? E ele fez isso é um downgrade. E aí tem aquela outra situação, que pode ser o casal. Então vamos, para não ficar focado nos ricos, etc. O casal normal que vem fazendo a escadinha é o casal que, sim, o cara ou ela comprou junto 2 quartos na planta. O casal sozinho mora no 2 quartos tranquilamente. Tem um primeiro moleque, não dá. Não cabe. Você vai ter uma doula, mesmo classe, vou chamar média alta, vai ter a doula, a sogra vai descer, vai vir para ajudar. O cara precisa do 3 quartos. Pô, teve o segundo moleque, a depender, fica um em cada quarto. Aí veio uma pandemia da vida, se esse cara tá no segundo moleque, a depender da idade e tal, pode ser alguém que tá bem. De novo, veio a pandemia, juntou 2 coisas, né? Ele viu que se a renda dele for... bicho, 30 conto cada um. Se a renda dele for 60 mil, pode comprometer 30% com parcela. 18 pau e compra qualquer coisa. 18 pau ele compra qualquer coisa. Então ele sai do 3 quartos, vai pro 4 quartos que tem o lazer, ou toma coragem de quebrar o porquinho lá dele e tomar um crédito e construir a casa no Alphaville, no Boulevard Lagoa, ou pra Vila Velha, no Jardim Veneza, sei lá. E aí a vida vai indo assim, entendeu? Cara, o mundo... É muito comportamento. É muito comportamento. O mundo... Por isso que eu fico, assim... É complexo esse negócio o dinheiro que você compra um imóvel, investe, pega o aluguel e vai. Pô, cara, tu gosta de ser... Ou ao contrário também, dizer, não, você tem que ter o seu... Dizer também que você tem que ter o teu imóvel, não sei também se tem que ter, não. Agora, dependendo do comportamento, do que quer da vida e tudo mais, pô, você tá com a neném pequeno. Eu já vi isso com amigos, com clientes. E não vejo pouco, não. O cara tá nessa conta aí... Não tá lá, tá pagando meu aluguel, tá sobrando um dinheiro, eu tô lá na renda fixa, tá bombando essa Selic, não sei o que e tal. Legal, não vou nem fazer a conta financeira. Mulher engravidou, irmão. Aí tá lá no 6º, 7º mês, você recebe a cartinha do proprietário, dizendo... Porque o proprietário é um coroa daquele que foi pra fazenda, alugou pra ele. Tô vendendo meu imóvel, você compra, eu tenho que sair, meu filho. Amigo... Né, eu já tive, acho que foi digitado, mas a gente pode fazer um corte sobre isso. Só o cara que recebe a cartinha de preferência de compra, né, do imóvel que mora alugado, ou seja, o proprietário quer vender e te avisou pela cartinha. Só a pessoa que recebe essa cartinha sabe o quanto ela iria evitar de dor de cabeça ao ter um imóvel em algum momento que passou na frente. Porque passa na frente. Eu já atendi cara saindo da renda fixa porque a mulher estava enchendo o saco para ter o próprio lar, porque no apartamento alugado, além de ter a cartinha,
Cara, você não pode pintar de rosa se Você quiser. sempre fica fazendo conta, vou gastar essa porra desse dinheiro aqui, depois vou Então, embora. aí você não faz o que você quer. Imóvel, aí, né, saindo de novo do financeiro, cara, imóvel é vizinhança, imóvel é costume, cultura, vai crescer ali raiz, comportamento, estilo, pô, é tudo, né? Praia do Canto eu brinco assim, ou eu joguei bola, ou eu fui em alguma festa, ou eu vendi algum apartamento, cara. Eu já entrei tudo, mais ou menos, né? Pô, Então... Você não falou do preço do metro quadrado, mas essa pergunta... Quanto vai chegar? Tá tudo bem. Você quer, vamos, a gente tá em fevereiro, não sei quando vai. Você quer fazer... Vai sair em março. Vai sair em março, aí a gente se encontra de novo pra falar o quanto ficou. Um ano pra frente. Ó, já tá acontecendo 33 a 35 Lançamento. o lançamento no miolo, né? É muito assustador. E vendendo. Isso é muito assustador. Mas aí eu ia falar um negócio aqui que a gente acabou entrando em outra, que é o seguinte, cara, eu falei que gosto de estudar, falei que gosto do mercado financeiro e não acho que eu acho a coisa mais, desculpa não, né? Pode falar, né? Eu acho a coisa mais idiota, assim, a coisa mais, pô, triste ver quando alguém gera, eu sei que engaja, mas gera essa provocação de um versus o outro. Né? Então agora a ação caiu, hein? Aí, seu dinheiro foi pro ralo. Se estivesse no imóvel, ó, tal. Cara, do que adianta estar no imóvel se não for um bom imóvel, se não for um imóvel que tem procura, se não for um momento que a taxa de juros tá boa e tudo mais. Então, assim, eu não gosto muito disso. Mas o que eu vim construindo é o seguinte: o mundo, cara, é dívida. O mundo é dívida. Então, o ponto aqui tá assim, né? Meu dinheiro está investido na renda fixa. É dívida. Tem uma dívida que está te remunerando. O que eu tenho ouvido, gosto muito de acompanhar e tal, é assim, o mundo está olhando para os ativos e falando, pô, esse patamar de remuneração dessa dívida vai durar? Vai ter esse duration mesmo? Não vai conseguir pagar. Então, não tô falando de imóvel, tô falando de dívida. Falando não vai conseguir de dívida. pagar. Aí e você aí vê o cara... a prata, o ouro... Isso, aí o cara... Isso aí. Então, ouvi assim, não vou ficar falando número, que aí senão aparece alguém e fala, tá tudo errado. Mas, cara, tem muitos trilhões em CDI no mundo e é muito pouco ativos reais, né? Tem até um númerozinho de Bitcoin e tal. Então, assim, a galera começa a virar pro ouro, pra prata, tudo mais, pro ativo real, finito, aí não adianta, né? Homer Simpson tava certo, compre terras porque Deus não fará mais delas. Não tem Homer como. Simpson fala isso? Fala, pô, não tem como. Não tem como. Boa, né? Eu já vi na legenda no post. E aí assim, eu acho que o mundo é dívida, então a gente tem que olhar isso daí. E aí vem uma coisa que eu vou falar, cara. O custo do dinheiro é outro, porque, querendo ou não, também o mercado imobiliário, vamos falar, né? E até hoje não vai deixar de ter Minha Casa Minha Vida, né? Talvez é por causa do Minha Casa Minha Vida, e ninguém fala isso, que a gente paga o juro que a gente paga, a gente normal. E é isso, cara. Porque se é subsidiado por um lado... Puxa do outro. O banco não vai tomar isso aí sozinho. O spread está na gente que não tem onde se encaixar, né? Vou abrir um parênteses, lembra do que eu estava falando? É o seguinte... Na pandemia, vou falar aqui, o pobre ganhou, não estou falando se é certo ou errado, o pobre, pessoa pobre, cara, guardador de carro e também noiado, gente de rua ganhou lá o dinheiro, não ganhou? Da ajuda do governo? Qualquer pessoa se apresentava lá e ganhava. E diz que mães solteiras, se comprovasse, ganhava o dobro e tal. As empresas grandonas, elas ganharam, perdão, refis, não sei o que, tudo mais. Quem ficou no meio... A classe média. Foi a classe média. Sempre. Então, assim, os juros também. Então, acontece isso. Então... O que eu fico puto nisso é aquelas taxas de cartório. Porque a partir de X valor do imóvel, que é ridículo, você paga a porra da mesma taxa do imóvel de 10 milhões. Então, é um papo que tá sempre em voga, né? E aí tentaram fazer, parou aí. Eu confesso que eu dei uma paradinha de acompanhar, mas no fim do ano tava para rolar. Só que aí é o seguinte, ao invés de aumentar o valor... Ali, não é o valor dos emolumentos. Ao invés de aumentar as faixas, isso, que é o que você está falando, então hoje aqui, acima de 200 mil reais, a pessoa que compra o terreninho, o lote de 230 mil, paga a mesma coisa de emolumentos de quem comprou o apartamento de 12. Mesma. Então tinha que aumentar as faixas. Pô, eles foram aumentar os preços. Não, cara, não é isso, né? Não é por aí, né? Eu acho que assim, eu tive uma conversa muito legal com a Fabi Auric e a Carol Romano, né? Duas tabeliãs e também muito envolvidas com essa parte hoje de tecnologia,
né, são envolvidas lá no Sinoreg, lá junto com registradores, etc. A gente teve um papo muito franco também, não foi tão franco quanto aqui, mas no sentido, né, a gente explicou pro pessoal o papel do cartório. Eu entendi que existe, né? Hoje eu assinei uma escritura, cara, com gente no interior, com gente nos Estados Unidos, dentro do meu escritório, ligando a câmera e o tabelião no e-notariado aqui, ele faz a chamada, fala, ó, vou ler para vocês, né? André Mussi, Luiz Henrique Stange, vocês estão vendendo o 13º andar a tal preço. É isso? Então tá bom, desliga, abre aqui e assina. Se você virar e falar, eu não assinei isso, você vai pegar a tua gravação que tá lá no arquivo do cartório e vai falar, pô, ele assinou sim. Então tá até melhor do que quando era só no papel, e aí sim eu achava uma coisa sem noção, né? Igual a certidão de indisponibilidade ou de incapacidade civil. Você tinha que ir no balcão e falar assim, eu quero tirar a minha incapacidade civil. Então você tá no balcão e pede para uma pessoa que nunca te viu para ela te emitir um negócio para dizer que você não é incapaz. Você não falou do metro quadrado em Vitória, mas quero um cheirinho aí. Não precisa. Quais os bairros da Grande Vitória hoje que você enxerga o upside ainda? No cenário de que Praia do Canto já correu. Tá. Mas você pode falar que é Praia do Canto. Não, eu acho que, assim, pô, vamos lá. Se tá, vou falar então da Praia do Canto como epicentro, que assim, para o pessoal entender também, cara, nasci em São Paulo, né? Meu pai foi advogado de construtora, diz ele que eu tenho uma criptonita de São Paulo de construtora dentro de mim, e só que ele é daqui do Espírito Santo, ele foi para São Paulo para estudar. Então a gente voltou para cá quando eu tinha 10 anos. E voltou, morou em Vila Velha rapidamente, só que ele sempre falava que achava a Praia do Canto muito bonita. E quando a gente viu aquilo, você morando na Selva de Pedra, pô, isso aqui é igual um condomínio fechado. Pô, não existe Praia do Canto. Bicho, aonde que tem? Fala aí uma. Não tem. Não tem, é único, só tem um miolo, só pode haver um, né? Então, eu fui criado na Praia do Canto, pô, não foi dos 10, mas foi ali dos 13, né? Eu já morei em 3 lugares na Praia do Canto. Hoje moro em Santa Lúcia, do outro lado da Reta da Penha, né? Que é uma sequência. Então, assim, falando de Praia do Canto, se tá realizando, e é verdade, porque eu acompanho, eu interajo com um construtor diretamente, desenvolvi isso quando eu era corretor autônomo, que eu tinha que passar proposta de papel e tal, então eu converso com o construtor, eles me atendem, né? Eu vejo uma tabela que não tem mais uma unidade, eu falei, e aí, realizou a quanto? Tá rolando, bota de 30 a 35 mil reais. É todo lançamento que pega isso? Não. Entendeu? Tem muito construtor que tá me dizendo assim, cara, eu tô dando preço com uma margenzinha em cima da minha viabilidade só, porque tá difícil. Que aí é um outro papo que a gente pode entrar, que é as regras muito restritivas de construção. Não é o construtor que é doido, então tá bom. Então, assim, se tá realizando 35, você tá batendo um negócio que é bom, a construtora bacana, o miolo tá expandindo, tá chegando ali e tal. Olha, já veio fulano pra cá, já veio... Por exemplo... Monte Líbano ali. Não, também, ali eu falava, tem meus vídeos aí, não sei se vai achar, falando... O WL é ali, né? O WL, aqui é a expansão do miolo, aí os caras tá doido, a Reta da Penha tá aí, eu falo, meu amigo, vai vir o Iconic, vai vir o Bretas, botaram a rotatória, tiraram o sinal, chegou uma raia foi num imóvel que os caras tiveram que concretar, porque os nóia desmontaram tudo, era uma farmácia de manipulação. Ato contínuo agora rolou. Padaria expressa junto com uma farmácia. Então, assim, tá chegando, cara, tá espalhando. Entendeu? Quer ver um que eu acho já que vale, que é a pena, e é muito bonito também? Cara, a região do Soeta, a região onde foi o Go Burger, a região... Tem o Dom Camaleone. A região do Dom Camaleone. Aí, na outra esquina tem um predinho que é de escada. Que é Bonito pra caramba esse prédio. Que o meu amigo morava na cobertura, 2 andares. O pai dele era artista, tinha um estúdio. Cara, eu acho que é 400... Eu acho que é 400... Careca. Um careca. Eu sempre vi ele andando por ali, meu pai mora ali. Tem 400 metros, acho que cada laje. Pois é, grande, um negócio maluco. Mas aí a família Pimenta lá comprou o prédio todo. Pois é, então assim... Ali é legal pra caralho. Cara, tem um... Pensa bem, esse seu amigo, ele mora na primeira quadra do mar, cara. Pô, meu pai mora ali no Jaqueline, um prédio baixinho. Do lado é a padaria, do outro lado é a igreja Maranata. Agora abriu o Bar do Eugênio. Aí veio o Danilo, olha isso, com o Suzushi... Ali botou botou o omakase no imóvel ali, pô. E eu falei com ele, ele queria miolo e tal. Eu falei, cara, o teu negócio, as pessoas vão até você. A galera ia até Vila Velha.
dá uma espalhada, porque no miolo tá caro, tá puxado, tal. Você quer paz, você quer meter, né, esse estilo lá e tudo Tem umas mais. ruazinhas ali por trás que é meio de Cara, pedra ainda, que é do então caralho. ele, né, saiu aí, ele vai colocar 4 coisas. Então ele botou o omakase, botou agora o balcão pra comer um sushizinho ali. E vai trazer o yakisoba e o outro de viagem, eu acho. Então, assim, as coisas estão chegando. O salsa nunca saiu dali. Né, durante o dia é muito movimentado por causa da reta da penha, dos escritórios. E à noite, que era morto, e o primeiro que chegou ali foi o Dom Camaleone, hoje não é morto mais. Primeiro não, porque tem o Taurus, né? Icônico, né? Minha mãe gosta pra caralho. O Taurus é maravilhoso. Entende isso. Onde pessoas mais à frente, onde pessoas idosas vão, é muito bom sempre. Então, assim, eu olharia isso aí. Tá vindo a 28, 27. Eu vou ter lançamento de frente pro Mac. Não é o frente Mac que todo mundo quer, é um pouquinho mais espalhado ali pro Sheraton e tal. A 27 mil reais. Se tá 33 no miolo, você quer vista, você abre mão, que aí tem aquilo também, né? O que você se apega e do que você abre mão. Se abrir mão do miolo pra ficar com a vista, tá aí o upside. Entendeu? Agora, a gente já vê novo, tá? Bento Ferreira novo. O Una ali, porra. Pô, o Una tá sendo legal de ver, né? Pra mim, ele agregou muito, porque é um produto. Então, eu acho que a pandemia criou muito isso na galera também. Muita gente correu para casa e tal, muita gente está correndo de volta, porque é difícil levar os jovens e voltar toda hora no Alphaville, etc. Blitz, papapá, né? Porque acaba que quando é criança fica brincando ali com o pai no Alphaville. O moleque cresce e o aniversário é no Reserva Vitória, na Praia do Canto, exatamente. Eu tenho um moleque que, pô... Eu morei na Barra do Jucu minha vida toda. E ficava... Eu sei exatamente então... o que você tá falando. Exatamente. Meu moleque mora num condomínio maneiro lá, onde eu dei até meu primeiro plantão, eu garapei Itatiaia, lá em Colina de Laranjeiras. Super bacana, né? Da Morar e tal. A molecada às vezes vai lá, mas, pô, tô toda hora aqui. Então, assim... O Una, por exemplo, é um puta produto, né? Às vezes a galera olha até mais pro produto do que pra onde. Aí é um outro debate também. Mas eu acho que upside, pô, cara, aí vem aquela minha conta dos extremos de novo. Pô, eu acho Bento Ferreira, a gente tá na Enseada, eu acho Bento Ferreira aqui. Eu acho ele perto, vamos chamar assim. Bento Ferreira tá ali, vai de lado ali, né? É o quê? 10 mil? Pô, não. É coisa nova... É difícil você emplacar um 15, um 13, mas coisa pronta ali, se você vender um porteirinha fechado, você vende um 350, 100 metros quadrados, vou chamar de novo, que é alguém que tem 5 anos de entrega, vai. E que eu tenho gente que vai pegar isso no apartamento e aí, lá naquela época de vacas magras e tal, comprou estoque a 700 mil, 7 mil reais o metro, hoje venderia 5, 6 anos depois pelo dobro aí, por 1.400.000, entregando tudo dentro. Jardim Camburi... Vou chamar assim, tem que tomar cuidado, porque lá dentro, né, o maior bairro que a gente tem, o mais populoso, dizem que são 70, 75 mil pessoas lá dentro, foi onde eu comecei minha carreira. E ele tem vida própria. Então lá dentro você tem os pequenos miolos. Então a galera que tá mais... Tem uma lama lá, o pessoal Tem fala. uma laminha. Então tem... Pô, a galera... O cara que tá, vou chamar assim, lá perto da Estácio de Sá, que eu citei antes ali da pracinha e tal... Cara, esse cara não tem por que ir lá na Academia Jardim Camburi ou lá naquele EPA perto da praia, que é do outro lado. Conheço bem Jardim Camburi. É o BH agora. É o BH. Aí, tu conhece tão bem que eu errei a palavra. Eu não sei onde é o supermercado, porque eu sei que EPA virou BH. Isso. Então é isso aí. Pô, por quê? Porque ele tem o Extra Bom lá do lado dele, tem o Sempre Tem, que abriu ali. Então, assim, né? Os caras já estão tomando... Você já tá vindo com lançamento de... Bicho, 18 a 22 contos na Jardim Camburi. Tá, pois mas aí entra o que eu tô falando. Entra a vida, o estilo, o bolso. Porque às vezes o cara... Pô, mas se tu pagar 22 mil reais de Jardim Camburi, você mora na Praia do Canto. Cara, o Jardim Camburi de 22 mil reais vai ser um supra-sumo em termos de produto. Pô, uma piscina, 2 vagas, apartamento novo, etc. Com esses 22 mil reais... ele talvez compra um antigão, um condomínio muito alto de carregar, tudo mais, e para ele não faz sentido a Praia do Canto, porque ele quer o moleque dele brincando o dia inteiro no lazerzão lá em Camburi. Entendeu? De novo a gente vindo para perfis, né? Então tá difícil, cara. Vou falar para você, você vai se assustar, mas eu acho que se você... vamos repartir? Se for para novo,
eu acho que você tinha... lógico que depende de patamar, mas... Jardim da Penha não acontece nada mais? Então, cara, a gente teve um podcast muito legal com o Vinícius Gazinelli, da Cadete Gazinelli Consultora, que até falou, eu comecei, fiz todos os meus empreendimentos em Jardim Camburi, só que Jardim da Penha, só que Jardim da Penha tá perdendo, entre aspas, para Jardim Camburi. Porque Jardim Camburi deixou o coeficiente de aproveitamento dos terrenos, não só subir, o coeficiente de aproveitar, o quanto você constrói por metro, não só a altura. Então você está adensando o bairro. O comércio vai bem em Jardim Camburi, esses pequenos miolos vão bem em Jardim Camburi. Jardim da Penha aqui foi para um lado restritivo, tudo bem, né? Você não vai demolir um predinho para construir um espigão, enfim, né? Não sei. Poderia. Eu sou a favor dessa coisa. Mas, cara, tá. Quem é contra adensamento populacional não faz a mínima ideia do que faz a qualidade Exatamente. de vida numa cidade. Você não consegue ir andando para nenhum lugar porque a porra do recuo nos jardins é gigante. Se você bota todos os prédios juntos, o comércio acontece ali embaixo, tem pessoa na rua, não tem violência, você consegue fazer as coisas andando. Nós vamos virar Madrid, Nova York. Eu falei, tem um artigo meu aí, Vitória poderia ser Nova York, né? Territorialmente a gente é maior do que da ilha de Manhattan. Deu um bafafá danado, né? As pessoas escrevendo assim, vamos mudar o PDU porque o corretor de imóveis não gostou, tal, me zoando. Mas, cara, é isso aí, vamos ocupar os espaços, entendeu? E tem vários pensamentos, né, sobre isso. A gente, 25%, né? A gente falou até isso um dia, 25% é o aeroporto, 25% é um maciço rochoso, que é ali... Fonte Grande. E o resto é isso aqui que a gente vive. Disso que a gente vive, você tem muita restrição quanto ao coeficiente de aproveitamento do terreno, quanto à altura, e também um construtor me ensinou sobre o afastamento lateral, que poderia encarecer um mesmo prédio construído, ele fez a conta e daria 20% mais caro. Então não é o construtor que está botando um metro quadrado caro, o cara está só repassando a viabilidade, entendeu? E aí eu ainda ouvi de um cara muito inteligente falando assim, cara, pensa bem, a rua já passou, pensando pelo Estado, você já passou, você já boletou aquela rua, você já boletou, sei lá, aquele poste, tá tudo passado ali. Quanto mais gente tiver ali para pagar o IPTU para você, fica melhor para você dar manutenção, entendeu? E não espalhar, né? Tirar da verticalização, espalhar, as pessoas vão mais para a margem, mas, na verdade, tem que construir mais coisa. Eu vejo isso como uma coisa meio elitista mesmo, tá? Em São Paulo eu enxergo 100% assim. O cara que tinha lá o prédio com recuo nunca vai querer que suba um prédio adensado do lado. Eu acho que... Assim, aqui eu acho que é um pouco disso cara, também. o elitista eu acho que... eu acho que não. Eu acho que sim. Eu que tenho esse recuo, não quero um monte de favelado aqui do meu lado. Mas, cara, isso é elitista. É um senhorzinho de Jardim da Penha que não quer um espigão do lado dele, né? A gente teve a briga aí briga no sentido assim, eu lembro, né? Eu acho que teve uma foto, talvez, e sei lá, onde é o Reserva Vitória, né? Todo mundo sabe aí, ali é o Américo Boaz, junto com a família Tivita, né? Que era lá da Abril e tal. Cara... Já teve protesto ali. Então, o projeto que veio era para ser, vou chamar uns espigões, um puta terreno daquele, e a gente tem que agradecer ao Américo que não quis brigar. E aí falou, não, então eu vou respeitar ali tem tanto a briga quanto a adensar, que a galera, né? Então é not in my backyard, né? Não quero no meu quintal. Aqui é muito bom, só não quero mais ninguém. Então a galera ali que falou das ilhas, não sei o que, tal, nossa, vai enfiar um monte de gente, como é que vai fazer o trânsito, tal, não sei o que, etc. E de um outro lado também pegava muito pela questão que ali você tem uma faixa que é a lei da visualização, da preservação do Convento da Penha, é o cone de mas a Petrobras na Rede da Penha pode, né? Cara, aí é um papo que não é no meu podcast. Mas o que rolou? Aí o Américo falou, né, o Américo, quem desenvolveu, a Apex tá, né, junto, a Balri e tal... O ponto mais alto daquele empreendimento não ultrapassa a cúpula lá do shopping. E aí, mas acabaram que desenvolveram um projeto que agregou valor nas unidades e tal, e tudo aquilo que era papo de corretor aconteceu, né? Desde das parcerias público-privadas dos quiosques ali, melhorou muito, tudo mais, que não cartão postal, era uma vergonha o jeito que ficava, né? Os cracudos, tudo mais escuro, etc. Até essas transformações que algumas fizeram parte... como uma contrapartida ou devolutiva aí do público do privado perante o público, então fizeram aquele parque, etc. E outras foi desenhado ali a mudança do trânsito e tudo mais, que aí leva um tempo para se acostumar, mas tenho certeza que foi muito bem pensado e estruturado. O que tem que mudar no PDU e do PDM
pra gente destravar valor no mercado imobiliário capixaba? Não, cara, eu acho que eu não sou especialista, mas assim, eu acho que pelo que eu tenho ouvido e tenho perguntado isso muito também no meu programa, é o coeficiente de aproveitamento, de ocupação, ou seja, você permitir construir mais por metro quadrado. E eu acho também que é uma flexibilização urgente quanto a vagas de garagem, tanto para residencial bem como para comercial. Por quê? Cara, Alguém me contou essa história. Hoje é obrigado a ter vaga de garagem pro apartamento? você tem que... Não, você tem agora projetos que eles cobrem 60%, 70%, né? Enfim, mas para muita coisa você tem que ter. O que eu penso é assim, pô, Monte Líbano que você falou antes ali, no Day by day. Day by day, na esquininha ali, pô, lotada. Cara, ela tem que ter vaga? As pessoas que, né, aí vem a capacidade do indivíduo, né? Primeiro, duas coisas. Primeiro, o empresário que bota o dele em risco, então o pessoal lá, parabéns, da Monte Líbano, pegou dinheiro, tirou do CDI e falou, vou abrir outra. Então o cara tá topando porque ele acredita. Então se ele, que é o cara que tá botando dinheiro em risco, dele, topa não ter vaga e fala, eu vou meter a loja porque faz sentido, já parte daí que assim, o capital é do cara e tudo mais. Segundo, tá lotada todos os dias e eu nunca ouvi ninguém falar, pô, mas aqui não tem vaga. Por quê? Porque vai ter gente que vai falar, cara, vou passar naquela Monte Líbano andando, etc e tal. Se eu preciso de vaga, eu vou na outra Monte Líbano. Olha eu fazendo um jabazão aí, né? Mas enfim, a gente meio que só tem ela, né? De grande padaria, assim. Então eu acho que ponto tá aí, pô, vou numa farmácia, pô, é aquela lá que não tem vaga. Se eu tô de carro, vou procurar uma que tem vaga, pô. Mas se tem uma farmácia que não tem vaga, eu quero descer, eu vou descer andando. Então eu acho que tira muito também, cara, desde o, assim, quer tutoriar a nossa capacidade de decisão e escolha. Então, pô, se tem um prédio que tem 100 unidades e não tem vaga, cara, vai ser, vou falar pra você, você falou que eu sou chique porque eu vim de V1. Eu fiquei 2 anos sem carteira, de carteira caçada, multas de pandemia, muita Bahia na pandemia, e aí quando as multas entraram eu fui caçado. Eu não comprei carro ainda, já voltou minha carteira e tal. Tô andando na mulinha, na bike elétrica, e hoje é um estorvo ter um carro. Agora, tem o aplicativo do V1, tem um motorista que eu sempre agendo e tem o aplicativo do Localiza para eu pegar um carro e ir. Então eu compraria no miolo da Praia do Canto 50, 100 metros quadrados sem vaga. Entendeu? Qualquer coisa você aluga em outro prédio e tudo mais. No centro os prédios não tem... Então, você vai escolher. É o poder de escolha. O cara olha e fala... E outra, de novo, vem a conta que eu fiz da Monte Líbano. O construtor vai olhar e vai falar, vou meter unidades sem vagas. Mano, pode ser mais lento, pode pegar só XYZ pessoas. Agora, eu aposto que se o terreno não cabia a vaga, ele priorizou, estamos aqui no mundo da lua, tá? Fez um espigão de unidade compacta, sem vaga, no miolo da Praia do Canto. Vai pegar caras igual eu, por enquanto, né? Se tudo evoluir aí, a gente sai da pista e aí não dá para morar em quarto-sala, mas pegaria tipo eu, um idoso sozinho, viúvo. Pessoal que veio do interior fazer faculdade. Não, e faculdade também, quem quer só um apoio para dormir... Quem quer investir para alugar, e aí no meu prédio, hoje eu moro num quarto-sala em Santa Lúcia, as garagens ficam vazias, você tem representante comercial, você tem idoso que não tem carro, você tem senhoras que saem andando, eu não tenho, entendeu? Então, assim, eu acho que você tira a liberdade do proprietário de tomar o risco dele, fazer o que ele quiser com a propriedade privada, que a gente fala tanto de propriedade privada, mas parece que não é privada, porque você não pode fazer o que você quer. E do outro lado também, você acha que quem vai escolher vai ser enganado se não tiver a vaga. O cara vai olhar e vai falar, meu irmão, não tem vaga, eu topo. Por quê? Porque eu desço, tá aqui, Estrabon, Carone, do outro lado, Monte Líbano, Odara, um Joaquim aqui do lado, quero uma coisa especial, vou no Day by Day. Cada um com seus problemas, assim, cada um com suas escolhas, entendeu? Mas eu olharia para isso, vaga de garagem e coeficiente de aproveitamento, /ocupação, tem que conferir isso aí. Por que o Espírito Santo é a bola da vez? Mas você quer atrelar isso a valor de metro quadrado? Não, né? Chega, né? Chega, né? Valor do metro quadrado, vamos deixar aqui, ó. Vamos nessa, hein? O valor do metro quadrado não tem nada a ver com qualidade de vida, com
Espírito Santo ser bola da vez, com IDH nada a ver. 1 m², caro, né? Vou chamar assim Espírito Santo, botar em especial a capital, tá caro porque a gente não consegue construir. E aí a terra é finita e aquilo que tem tá ficando caro, tanto a permuta quanto a aquisição. Hoje o pessoal permuta 35%, 30%. Rapaz, loucura, já ouvi. né? Não, Eu já ouvi 40%. Então, tem isso. Então, assim, já viu, né? Que tem coisa que você tá vendo subir ali que o cara teve que deixar muito. O que ele vai fazer? Ele vai cobrar na unidade. Cara, o Espírito Santo, eu acho que é a bola da vez. Esse papo é maravilhoso. Maravilhoso. Você anda muito também. Moleque. Vou chamar de moleque. É moleque. Moleque informado. Acho legal. Acho que eu gosto. Tô no ano que eu faço 40. E dizem que tudo acontece depois dos 40. Mas estamos aí. Mas eu acho legal, eu gosto do pique vou chamar assim, da juventude. Né? Vocês podem errar, tá, se divertindo. Hoje, esse acesso à informação, né, que querendo ou não, eu ouvi isso lá em 2018, ali, do Guilherme Bentimol, né? O acesso à informação gera deflação no preço do serviço. Então, acho que hoje vocês que estão construindo as coisas têm acesso desde o ChatGPT, que é extremamente barato, e aí você não vai precisar, às vezes, consultar ou pagar a hora de um contador para saber, né? Esses dias eu falei num corte, cara, ou saiu num corte. Cara, um cliente falou, beleza, quanto que nós vamos vender? Aí eu falei, acho que o apartamento desse vale 5 milhões de reais. Ele falou, legal. Só que, né, a gente comprou, meu pai, sei lá, 1.900.000 cruzados novos e tudo mais. Então, né, vinha falando aí que vocês jovens têm todo esse acesso, não sei o que e tudo mais. Aí eu falei, caramba, antigamente ia fazer o quê? Ligar para um contador, até o meu contador, mas você liga e todo mundo tá atarefado, aí vou marcar, você tem que ver isso aí, rapaz, eu precisaria saber mais detalhes, mas quanto tempo? Bicho, fui lá, meu irmão, e eu sou um futucador, depois que eu li aquele livro, então, A Máquina que Pensa, do CEO lá da NVIDIA lá. Tá. Fiquei louco, porque eu entendi qual é o do rolê, né? Acho que quando a inteligência artificial começou a ver e fazer imagem, a NVIDIA era placa GeForce para jogar Doom 2, irmão. Sempre foi. Então, e aí o que eu não entendia era esse negócio de chip. Onde que tá o tchan da parada? Onde é que consome tanta energia? Por que desde você fazer o download de tudo que tem na internet numa inteligência artificial, mas também quando ela passa a enxergar. Então, instalei o prompt, que era... preciso converter de um contador. Não, tem que ir completo, né? Preciso de um contador com ênfase em mercado imobiliário e que entenda do manual da Receita Federal sobre lucro imobiliário. Aí ele falou, beleza, estou instalando aqui, então eu vou olhar isso. O que você precisa? Eu falei, cara, comprei e tal. Ele me deu toda a conta, converteu, veio falando já daquele desconto de a cada ano você desconta tantos por cento, não sei o que, fez toda a conta, botou lá para mim e perguntou, se você quiser já posso colocar em PDF, mas eu sugiro que você também consulte o GCAP, que é da Receita Federal, é o aplicativo, o programa que você baixa de graça, e aí eu posso te instruir lá dentro, você conferir minha conta. Fui, e aí qualquer dificuldade você tira o print, manda lá, ele resolve tal, cara. Resolvi. Game changer, né? Game changer, e a outra foi para ver de um terreno que estava numa área, eu não estava entendendo o que eu precisaria afastar e tudo mais, e aí foi a mesma coisa. Arquiteto urbanista com ênfase no PDU de Vitória, e aí eu narrei, mandei o endereço, ele falou que se eu tivesse uma foto aérea era melhor ainda, eu dei um print do Google Maps, mandei lá, o cara me deu ali as diretrizes e aí eu consegui conversar com o cliente através disso, entendeu? E antes a gente ficaria ali, sei lá, agendar. Não é nem o ponto de pagar, às vezes você fala, rapaz, eu pagaria para ter essa informação, mas você tem que agendar, não é para agora e tal, e hoje está tudo muito rápido. Vitória ser a bola da vez, rapidamente, né? Porque eu acho que tem que falar disso. Eu ouvi um negócio muito bacana, um cara que vocês tinham que trazer aqui, o Heitor Orletti, já trouxe? Autobank? Tá no... Gente boa demais, muito inteligente, né? Ele é investidor no amigo meu, Joaquim. Cara, ele é um cara acima da média. Conheci ele através de um grande amigo em comum e visitei ele no fim do ano passado. Ano passado fui para São Paulo
12 vezes. Eu também. Por aí. Pra mais. Comecei a comprar agenda pra fazer agenda lá. E aí ele me falou um negócio legal. Ele falou, Stange, quando eu cheguei em São Paulo, os caras faziam aquela piadinha, né? Vitória da conquista. Aí ficava puto e tal. O tempo foi passando, o cara falou, rapaz, eu vou ter um casamento em Pedra Azul. Como é que eu faço lá? Rapaz, minha mulher quer passar... Aí o outro falou, pô, me falaram de um lugar que faz um frio danado, Pedra Azul. Aí o outro, rapaz, disse que o verão em Guarapari é bom. A sobrinha da cunhada, da prima da minha amiga chamou a gente, você acha que eu vou? Aí o cara, não, Bacoti tal. Então hoje o cara já tá assim, me dá o telefone de um corretor que eu quero alugar um apartamento lá. Muito diferente. Por quê? E eu vejo isso acontecer e tá aí nesses índices e essa bola da vez toda. Eu trabalho no mercado de locação, né? Tem sido um pouco do nosso carro-chefe. E a gente atende muito telefone de fora, principalmente porque a gente faz parte da rede Lopes e ela é referência em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. As pessoas estão vindo, cara. Então, pessoas, profissionais liberais, pessoas que conseguem trabalhar de qualquer lugar, né, não gosto muito de expressão, mas existem os nômades digitais. A gente atendeu um cara que trabalhava numa grande emissora a nível nacional e ele cuida justamente da parte de tech. Ele falou, eu posso estar de qualquer lugar, não preciso estar lá. Se eu precisar, eu pego o avião. E aí entra o ponto. A gente está a 1 hora de São Paulo, 1 hora de Minas e... Um aeroporto dentro da cidade. Um aeroporto dentro da cidade. E que ninguém acredita que você chega em 7 minutos. As pessoas falam, não, amanhã eu vou acordar cedo que eu vou pro aeroporto. Aí fala, pô, é ali. Mas aí vem o ponto. E Rio de Janeiro nessa história morreu. Não dá, né? Tá violência, não sei o que. Tá mudando agora. A gente não pode abrir isso aqui, senão fudeu. Que o podcast já é maior do que todos que a gente já gravou. Mas a quantidade de gringo que tá vindo pro Rio de Janeiro tá puxando o preço com uma loucura. Tá, mas, cara, depois você olha Bel Radar. Você vê isso aí, já tentei trazer ela pra cá. Mas eu acho que o ponto é esse, assim. Então, cara, e assim, a gente é pequeno. Eu acho que tem um negócio que a gente fala pouco. Né? Eu faço parte do Instituto Líderes do Amanhã, você conhece a moçada. Né, me formei lá, sou associado honorário, fui diretor. A gente deriva de um movimento super importante que é o Espírito Santo em Ação. Né, de novo, vou invocar aqui a pouca idade aí de vocês, mas pô, o Espírito Santo já teve entregue ao crime organizado e isso chegou num patamar. Né, a gente teve bizarramente uma lei que proibia você colher eucalipto para vender para a indústria. Mas não é que a lei foi feita por algum motivo. Ela foi feita para criar uma dificuldade, para vender uma facilidade. Então, os empresários eram achacados por governantes, né, enfim, políticos. E aí todo mundo se juntou e falou, peraí, cara, pô, não dá, né? Teve uma coisa muito famosa, dá para consultar aí, dá para ter o check, né? Que eu tô falando tudo aqui, dá para consultar, hein? Né? Tem historinha aqui de valor geral de vendas, não sei o quê. Cara, a Xerox do Brasil saiu do Espírito Santo. É ali do lado da UFS, na frente da UFS. Isso. E aí o presidente, alguém lá, pode colocar aí carta aberta, CEO, sei lá, escreveu uma carta aberta falando tudo que tinha passado, assim, tudo, né, que tinha passado no Espírito Santo e tal. Os empresários se juntaram e, para mim, acho que o Espírito Santo em Ação pode dizer que é um manual ou um compliance de como vai ser a relação público-privada. E aí disso você tem um planejamento estratégico de Estado. Então aqui você tem um projeto para o Estado do Espírito Santo. Se entrar qualquer pessoa aí, estamos vendo aí essa corrida, né, para governador, etc. Cara, pode ser qualquer um, na boa mesmo. Ele vai ter que sentar de frente para um conselho, para o Espírito Santo em Ação, vai ser colocado de frente para as diretrizes de educação, de saúde, etc., que foi construído aí a 4 mãos entre público e privado. E o privado, eu diria assim, um dos mais fortes movimentos é o Espírito Santo em Ação. Então, com tudo isso, a gente vai atingindo meta de ter aí um ambiente de negócios melhor, né? Tecnologia, saúde, etc. E tal. O transporte ganhou a capital mais digitalizada, acho que de escolaridade de criança também. É o primeiro ensino médio do Brasil. Primeiro ensino médio do Brasil. E aí, sim, o pessoal olha e fala, pô, é o Rio de Janeiro que deu certo, não preciso andar de blindado ainda, igual o São Paulo, chego em qualquer lugar, né, em 20 minutos, se tiver trânsito, talvez 40, se for atravessar de uma ponta a outra. E ainda, se o cara quiser se aventurar, né, igual eu ouvi de um cliente, falou assim, que esse monte de bicicleta fica passando pra lá e pra cá? Então,
Acho que é por isso que a gente está nas cabeças aí. E eu acho que vai ficar mais ainda, igual agora aí, Park Log, o Ettore lá no Imetami, trazendo aí esse $1 bi para terminar um porto de calado impressionante, bota a gente no jogo. E um ponto legal é que eu acho que quando anunciou, lógico, entre anúncio e acontecer, a gente sabe que muita coisa rola, etc. Mas o Espírito Santo dificilmente dá vou chamar ponto sem nó, no sentido de fazer anúncio blefando e tal, ou que não seja firme. Então você tem a criação do Park Log, que vai envolver aí diversos municípios. Nós estamos falando que em 90 quilômetros daqui, em Aracruz, você vai ter ali um solo alfandegado ou uma retroárea gigante para receber um navio de sei lá quantos teus aí, esses big, né, gigantes. Agora, então, vai ter uma coisa que ela é intencional, porque é uma empresa que vai fazer o terminal dela aqui, então vai rodar. Ela não vai fazer um terminal para ver o que acontece. Agora, mais do que isso, eu acho que essa cadeia toda ela pode abrir uma situação para a gente, e aí vem o anúncio que eu comecei a falar, de uma GWM, aí, a montadora, a fábrica, da gente não só tirar o minério de ferro e mandar lá para a China. Né? Eu acho que essa montagem aqui e daqui sair para o Brasil, para o mundo, eu acho que toda essa logística pode colocar a gente também no cenário de beneficiamento e fazer coisas de alto valor agregado, agregar valor na cadeia. Eu acho que essa eu ficaria comprado nisso aí. Se acontecer isso, vai faltar imóvel, né? Se todos os investimentos que a gente está ouvindo, você pega lá o Instituto João dos Santos Neves ou vai lá acompanhar, Ricardo Frizeira, que faz um puta trabalho e tem muita informação. Cara, se você olhar todos os investimentos, fulano vai botar bi, ciclano vai fazer não sei o quê. Maeli Guarapari. O outro cara vai fazer mais uma fábrica, o outro vai fazer outro forno. Tem mais um negócio da Vale do Posto Tubarão, o Imetame, o Porto Central, não sei o quê. Você não tem nem gente. Na verdade, não vai faltar imóvel, vai faltar mão de obra. Então, acho que uma terra de oportunidades, o Espírito Santo é maravilhoso. Porrada. Onde que você não investe de jeito nenhum? Putz! Ai, cara, como fala? Vamos, como assim? Mercado, bairro, o que você quer? Vamos. O que você não compra nem fudendo, assim? Mas de imóvel? Pode ser. Ah, cara, aí vou ter que falar, né, bicho? A ideia é essa. Cara, eu tomaria cuidado com... porque é o seguinte, vamos tentar setorizar, vai. Imóvel na planta. Você tem que olhar algumas coisas. Às vezes a gente fica apaixonado pelo folder e considera que aquilo que vai ser lançado já está ali construído. Então, assim, não compraria ou investiria com alguém, algum construtor que nunca fez aquilo que ele está dizendo que vai fazer. Então, isso estou falando de planta. Se vamos falar de local, eu acho que eu não investiria em locais... porque é o seguinte, não adianta, a galera vai atrás do barato. Qual que é o rolê do mercado imobiliário? Segura essa, hein? A pessoa quer sentar na mesa do jantar, né, e falar assim, o apartamento estava R$1 milhão. Aí eu ofereci 500 conto pro cara. Dei 250 em 10 prestações, ele pegou meu Corolla e ainda fez 10 promissóriazinhas de 10 conto. Entendeu? Aí todo mundo, caramba, que negoção, você comprou pela metade do preço. Todo mundo quer contar essa história. Comprei, não sei o quê, então, pegou o relógio, tudo mais. O cara deu um relógio, meu irmão. Aí eu dei um celular, um periquito, uma BMW com motor batido e tudo mais. O cara ainda pegou meu sítiozinho. Cara, então não adianta ser barato. Por quê? Porque é igual assim, é muito barato porque é lá no interior ou é lá na margem e tudo mais. Mas o que tá contratado que vai fazer chegar alguma coisa lá? Não adianta ser barato... vou comprar um negócio barato na Vila de Itaúnas. Na moral mesmo, assim, o que vai rolar? Vou te contar um negócio. Fui fazer uma avaliação que fui contratado, cara, ali no sul da Bahia, que não é lá onde é o Manoá, não. É um pouquinho pra cima, assim, é Viçosa.
Na Bahia, acho que eu não sei se é Viçosa ou Nova Viçosa. Essa é Nova Viçosa. Vocês conferem aí. Viçosa é lá onde a galera estuda, não é Nova Viçosa. Mas é ali na Bahia, ali na quebrada ali, você sai 2 horas da BR, entra e vambora. Foi avaliar uma pousada lá. Aí chegou lá, o cara, né, falando assim, então você pode avaliar isso aqui por quanto você quiser, rapaz. Você vê que vai passar aí o negócio aí dos bingo aí, o jogo vai ser liberado no Brasil, isso aqui vai virar um paraíso de cassino. Aí, pô, você ouve isso, entendeu? Na beira da estrada ali, não, então eu vou comprar a cidade inteira. Então, são, assim, eu não investiria naquilo que a linha do tempo também tá muito longe. Se a gente fosse falar de pra frente, né? E se a gente fosse falar, assim, de, pô, oportunidade, o que você não faria? Cara, eu não iria num negócio barato no mercado incipiente. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu sei que é um mercado quente ali, já tenho amigos, já tentei andar, né? Pô, assim, Campo Grande, cara. Como é que, né? É sobrado, apartamento geminado, casa, entra pela garagem do cara, bota o carro na frente, aí você sobe pelo mesmo portão. Você tem muito dessas casas ali, né? É maravilhoso, não tem demérito nenhum de Campo Grande, né? Espero que, se tiver corte, não caia naquela de... Tipo a mulher CEO, né? Do Thales, né? Capricha aí. Nada contra Campo Grande. Mas, pô, o mercado, como é que você compara? Então, você entrar e falar que o que é oportunidade? Eu diria assim, oportunidade por quê? Então, eu não investiria de jeito nenhum naquilo que parece uma oportunidade, mas você não consegue explicar. Então, na oportunidade, isso. Comprar para valorizar, tomaria cuidado com a linha do tempo. Então, vou dizer assim, eu acho que tem... Por que um lugar você olha e fala, pô, vai ser a bola da vez? Porque já está contratado um viaduto, já realmente uma loteadora vai fazer... tem X torres ali, que pode ser até Minha Casa e Minha Vida. Uma BR, pô, né? A gente tá vendo lá, vou dar um exemplo aqui real, então. Né, assim, cara, eu escrevo isso desde 2021. Eu acho ali o eixo Darli Santos, com a Leste-Oeste. A Leste-Oeste. Então, Leste-Oeste já tá até saturada. Qual que é a próxima bola? É que na hora que você vai sair da Leste-Oeste, você não sai dela para ir pro Face a Face. Você passa reto nela e vai dar lá na Braspérola, que agora já vai ser um empreendimento. Eu não sei se é 388, 088, não sei. Mas essa aí, por exemplo, é um canal novo. Cara, tá contratado. Aí você vai andando por ali, você tem lá um grande empreendimento. Da Vaz de um lado, tem a CBL do outro, né? Resolveu. Aí, pô, você anda um pouquinho mais para trás, Darli Santos com... Rodossol, não? Não, com a outra lá, né? Na de trás, pô. Que é Nossa Senhora da Penha, Carlos Lindenberg. Sim. Então, Darli Santos com Carlos Lindenberg. Na altura do Atacadão, né? No viaduto ali. Avan. Então, cara, aí tem coisas contratadas, entendeu? O eixo é ali. A galera... Por que é ali também? Porque a galera ali não precisa passar mais dentro de Jardim América para ir para Cariacica. Então, você liga, são novos eixos, né? Vou dar um exemplo. Assim, fizeram lá o contorno de Jacaraípe. Eu fui andar lá nele. 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro. Eu queria ver uma área em Coqueiral de Aracruz. Então, fui pelo litoral. Então, falei, vou passar pelo contorno para não ficar passando em Jacaraípe, naquelas quebra-mola. 3 pistas de um lado, 3 pistas do outro, você senta o bambu. Na hora que você vai passar na pontezinha lá, acho que é dos Reis Magos lá pra negócio, rapaz, tava dando 25 minutos de trânsito. E as ruas tudo. Então, assim, o cara jogou 6 pistas para passar numa ponte que é pista dupla. Então, acho que são essas coisas que tem que olhar, assim, entendeu? E aí, qualquer coisa, a gente também tá à disposição aí. Foi bem? Qual foi a venda mais porrada da sua vida? Puta que pariu. Cara, eu tô num período de NDA de uma venda, mas na próxima que eu voltar aqui, eu falo. É ela. Mas até hoje, 12 milhões de reais na cobertura, né? Que eu tenho tatuado aqui, ó. Cobertura do Singular. Animal. Então essa foi maior. Foi a maior. Isso você pode falar. Teve ela, teve um terreno de 10 na Praia do Canto, uma casa de 7,5 na Ilha do Frades, uma visita sem foto, sem nada. Todas essas coisas muito, muito sem anúncio, sem patrocinado. Foi de relação, de oferta ativa, de fazer esse trade, assim, de ter também essa... acabou que esse mercado me trouxe uma visão, acho que muito sistêmica, assim, porque acaba que eu olho, você vê, eu gaguejei aqui para dizer aonde eu não investiria, porque, pô, o que
o que vai o que você quer? Você quer renda? Você quer valorização? Você espera? Não? Você vai se alavancar para isso, etc. Então, assim, me deu uma visão muito sistêmica do mercado. E aí tem clientes que sabem aproveitar isso de mim. E ótimo que eles sabem, né? E acabam captando isso daí, né? Qual foi a venda que foi uma bucha? Foi a sala que você contou? Cara, a venda que foi uma bucha foi a sala, muito porque fica aquela sensação assim, pô, fiz um negócio ruim para alguém, né? E o que acontece negócios ruins no mercado imobiliário, eles traumatizam e aí gera aquela aversão, assim como qualquer coisa, sei lá, quem comprou aí os COIs que foram zerados, Banco Master agora tá rodando enquanto a gente grava na alta aí, todas as merdas aí, mas... Tem gente que assim, nossa, o Banco Master, o FGC pagou rapidão que eu tinha. Tem gente que olhou e falou, Deus me livre. Tem gente que olhou e falou pra mim assim, cara, tem um fundo de uma casa que entra só nesses negócios aí, nessas promessas doidas, coberta pela FGC. Porque ou o cara vai me pagar o que ele prometeu, ou o sistema financeiro ou vai o sistema quebrar. financeiro vai me pagar. Ou o sistema financeiro vai quebrar. Então, mas acho que posso considerar essa daí... o pior que fiz por... não vou falar burrice, fiz por ignorância, entendeu? Era a época que eu achava que compra que dobra, olha o exemplo do que já tinha, e não olhei que estavam sendo construídas tantas outras salas comerciais, de que o shopping tem um porquê de ficar cheio e tudo mais, entendeu? Agora, eu já deixei de vender 4 unidades no empreendimento que dariam 10 milhões de reais. Quer saber que era bucha? Cara, porque tenho dúvida. Não saiu ainda? Não. Um cliente falou, eu vi e tal, e aí você fez um negócio com meu irmão, quero que você guie essa negociação. Eu falei, pode continuar no caminho que você viu. Não expressei ali que, sei lá, não acredito, que tenho dúvida, etc. Mas, cara, eu falei, primeiro assim, não, continua no caminho que você fez. Por quê, cara? Vou falar na boa aqui, né? E espero que alcance muita gente. Todo mundo é doido pra sentar na mesa e contar uma história daquela. E quando não entrega? E quando atrasa? E quando atrasa, e você é igual você, solteiro, né? Senta na mesa ali, não, mas eu espero. Ou o FGC, pô, mas aí eu recebo isso daí e tudo mais. Agora, e quando você tá com a data do casamento marcada? E quando teu filho vai nascer? E quando foi o teu cofrinho que você quebrou e botou tudo naquilo ali, entendeu? Como é que estar embarcado numa obra que atrasa? Como é que estar embarcado, né, numa obra que para e o cara aí vai ter que acionar patrimônio de afetação, advogado, cai no seu colo, divide o condomínio, as pessoas que compraram tomam da construtora e vão continuar a obra, quanto que você vai ter que... Cara, aí Dor assim... de cabeça pra vida. Porra, eu não quero isso. Então o cara quer contar essa história de um lado, mas do outro também, o que eu quero? Eu quero que o cara sente e fale assim, rapaz, Stan já insistiu pra eu comprar isso aqui a R$4.000 um metro, bem que ele falou que o miolo é cada vez mais miolo, ou às vezes um negócio até que parece que tem um valor agregado muito alto. A galera fala muito dessa situação da cobertura, isso virou na época, né, assim, a galera linka muito as coisas caras à ostentação e tudo mais, só que, cara, você não vende Land Rover, você não vende jato só porque tem gente que quer tirar onda andando disso. Tem gente que quer usar, né? Cara, você vende Land Rover porque o cara tem 2 moleque, 2 doula e anda com a sogra. Ele precisa de um carro de 7 lugares, ou Hilux, seja lá o que for, SW4, o que você quiser, Raval. O cara não pode ter o cara que gosta do carro grande, mas a maioria vai querer porque ele precisa carregar aquilo tudo. Quem quer andar com trambolho dentro da cidade? Né? Jato, pô, eu ando de jato porque eu não gosto de andar com ninguém do meu lado. Pô, você tem que andar de jato, né? Eu acho que é assim, pelo que eu ouço, se você tiver coisa pra fazer. Ao mesmo tempo, o cara comprou uma cobertura, 500 metros quadrados. Cara, ele precisava de todos os quartos serem suítes completas. Já tem filho casado, então o filho mora fora. Quando vem, vai ser a casa do vovô, a segurança. Pô, mas foi o mesmo preço de uma casa na Ilha do Frade, mas não tem a segurança. Você fechar a porta e ir embora. Fecha a porta. Então, assim... Eu acho que captar ali qual é a do cliente, né? Qual é a do momento e tal, e às vezes virar e falar, cara, acho que você não deveria fazer, ou não se meter, como eu não me meti nessa aí, e em algumas outras também, quando a pessoa vem querendo rifar a comissão, eu já vi com fulano, mas se você fizer uma coisa melhor, eu falo, pô, não vou fazer, toca lá e tal, entendeu? É por aí. Cara... aula, tipo assim, normalmente esse papel fica tudo riscado.
Porque eu vou anotando. Eu não anotei nada porque a gente ficou batendo papo. Eu não segui o roteiro, deletei várias perguntas. Se você gostou desse formato mais contraído, por favor, deixa aqui embaixo. Porque a gente não quis abrir mão do conteúdo em nenhum momento, mas não foi aquela coisa tão engessada como normalmente é. E agora a gente tem 5 perguntas finais, que são as mesmas para todo mundo que vem aqui pra gente fechar o podcast. Vamos nessa. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Cara, Flávio Augusto. Livro que você mais indicou e deu de presente pros outros. Cara, que eu indico o pessoal, tá aqui, ó, a Revolta de Atlas, Ruiz John Galt, acho que vale a pena. Eu também já dei muitos deles de presente, já dei muitos de presente Sonho Grande, já dei de presente as 6 lições de Mises. E agora a lei da rentabilidade me pegou, me engano, deste tamanho. Não sei qual que é, do Bernardo Cepas Lastos, o cara que sensacional aí, de quesito preparador de assessores de investimento, assistir um podcast, eu não era de fã. E comprei o livro dele 100 páginas, de um dia pro outro, assim, tu quis falar pra quem trabalha pro Rio, ou, sei lá, no manual de como atender, né, tudo mais, que todos os 10 ali e tal, guardar, esse lugar do mundo que ainda não foi, que é muito ele. Ah, já pode. Fala, Maria. É 9 a cada 10 anos, é 9 a cada 10, é fora. 3 conselhos pro Luiz de 15 anos de idade. Calma. E calma, desnila, mil. Quando der tudo certo. Faça alguma coisa de exatos. Se vier ali, o aire. Né? Para fechar, a frase da semana. Frase da semana? Mas eu vou deixar uma que tá aqui comigo, ó. O que é nada tão poderoso como de pé aqui pra você. Daniel, cara, brigadão pelo papo. A outra. Onde que acha os tanques? Onde é que acha a Dinho? Onde é que compra o imóvel em Vitória? Ô, louco! Moçada, você me encontra aí no Instagram, @stange, com Luiz Cozê. A gente tá ali, né, a Locus Dynamo, numa casa aí que a gente faz gestão patrimonial de imóveis, faz parte da AJ Locks. Tive essa oportunidade de ter ele, Marcos Moura, outro aí, que é cara imobiliário, que tá esse podcast aqui, né, pela estima dele forte. O cara fenomenal, como depois verdade, me chamou para Alberto. A gente tá ali no cruzamento ali, na esquina da Marinho Ouro, da Moceira Britos com a Joaquim, de frente para onde era o antigo Capos, que agora é Central Vivenda ES com o procurador, e na internet @Lockchinho. Pô, convidar a moçada pra seguir o Vai Faltar Imóvel aí, @Vai Faltar Imóvel, e pô, você vem até lá com a minha ideia, ó, bom, puxar os preços do Álvaro Seta. Aí nós vamos falar de centro, Rio de Janeiro. Tem mais 4 horas depois, né? Assim, tudo que não foi falado aqui, você vê a parte 2 lá no Vai Faltar Imóvel. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer no segundo semestre, que aí a gente vai botar, o Brasil vai ter dado uma dada e a gente vai ter mais. A gente mandado, era bom ter entre ninguém, né? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa de se inscrever no canal, deixa o like, vejo no próximo episódio. Bora vender e vamos com tudo!